Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje a mensagem de número 56, que tem o título de Êxitos. Êxitos são sucessos e insucessos, ou fracassos. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo, escrevendo aos Filipenses, aos cristãos da igreja fundada por Paulo em Filipo. No capítulo 4, no versículo 12, diz Paulo o seguinte: sei viver na penúria e sei também viver em abundância. Sei viver na penúria, na pobreza, quando as coisas vão de forma materialmente difíceis, limitadas, mas ele diz que também sabe viver em abundância. Isso porque ele é um bom administrador e sabe o quanto custa para se angariar em recursos materiais através do trabalho honesto e do esforço próprio, não é? Emmanuel, então, vai comentar as palavras de Paulo: sei viver na penúria e sei também viver em abundância. Da seguinte forma, nos diz Emmanuel: em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pela oportunidade de evidência. Eles têm seus nomes, não é, reconhecidos como grandes, importantes. Continua ele: são justamente as que menos se fixam nas posições de destaque quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Por quê? Porque não são alicerçados estes desejos em construção moral. Por isso, ou se são, numa primeira instância, esses corações se deixam arrastar pelas fraquezas, não é? Através das tentações que vão bater exatamente nas nossas fraquezas morais. Então ele diz que muitas vezes essas pessoas geralmente são aquelas que querem muito o destaque, mas quando alcançam esse destaque, esse sucesso, não é? Esse êxito, acabam, vamos dizer assim, sendo infelizes no uso dessas posições e se comprometendo dessa forma. Emmanuel continua dizendo: quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por quê? Vamos usar com parcimônia, com sabedoria, porque amanhã pode ser necessário. Então vamos, como o dinheiro também, não é? Vamos também aprender a usá-lo, administrando não só as questões materiais, que seja uma dispensa, né? Como também o dinheiro que nos chega. Por esta razão, diz Emmanuel, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Um exemplo disso são os casos, muitas vezes, de herança, não é? Ou quando as pessoas são colocadas para administrar bens que não lhes pertencem, mas vêm em grande quantidade. Muitos se perturbam com isso e acham que podem usar porque estão ali com essa possibilidade, infelizmente, não é? Emmanuel continua: pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos
a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, fraternidade, solidariedade. Ao passo que os progenitores egoístas, ou seja, os pais egoístas e descuidados, favorecerão nos descendentes, ou seja, em seus filhos, a inutilidade e a preguiça. Estamos vendo isso acontecer por aí? Vemos acontecer, não é? Sempre aconteceu. Mas será que hoje existe mais, existe menos? Emmanuel continua. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo, ou seja, uma necessidade indiscutível do caminho, refere-se ao precioso imperativo do caminho, no que se reporta ao equilíbrio, ou seja, não importa em que posição a vida nos coloque, ou na abundância ou na escassez, não importa a posição, importa é o que fazemos quando estamos nesta condição, não é? Então, Emmanuel vai dizer, Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho, no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. E ele vai dizer o que é. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro, ou seja, na taça do êxito, o licor da embriaguez, a fama, o sucesso, não é? O destaque social. Então, a ignorância humana, entretanto, encontra na primeira taça o licor da embriaguez e na segunda taça, que é a taça do insucesso, porque muitas vezes a escassez física é interpretada à conta de insucesso, não é? E a abundância material é interpretada à conta de sucesso. Mas nós sabemos que a escassez material não está apenas porque as pessoas não sabem gerenciar. Elas vêm como provas, né? Provas difíceis, mas está lá no livro dos Espíritos que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza, não é? Mas fato é que no nosso planejamento reencarnatório nós trazemos essas provas, muitas vezes até as duas numa encarnação só. Às vezes a pobreza e depois a abundância, às vezes a abundância e depois a pobreza, mas sempre visando o nosso aprendizado. Então ele diz que muitas vezes a ignorância humana encontra na taça do sucesso, do êxito, o licor da embriaguez e na taça do insucesso identifica o fel da desesperação. Nisso reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. O que seria esse conteúdo divino? A oportunidade, a nossa visão, perspectiva, vermos naquelas situações, independente qual seja, sempre a oportunidade que a providência divina nos estende para que exercitemos a nossa razão, exercitemos o nosso entendimento, o nosso discernimento do que já conhecemos e que, para aproveitar bem essas oportunidades, a única forma de aproveitar, de tirar proveito, é usando bem o nosso livre-arbítrio. Isso quer dizer usá-lo de acordo com as leis de Deus. Aí estaremos, então, segundo Emmanuel, aproveitando-nos, independente da situação, do conteúdo divino que ela nos oferece.
excelente reflexão, porque a abundância, se chega dando só aquelas lambidas, às vezes, em toda uma existência para muitos de nós, mas a da escassez, ô liçãozinha interessante, né? Liçãozinha boa, que nos ajuda, né, na justeza ali, não tem sobrando, aquilo ali nos dá mais segurança, realmente nos dá um caminho bem seguro. A gente vai dizer assim, mas eu preferia ter muito dinheiro. Bom, facilitaria por um lado, mas sempre tem o outro lado. Também a escassez, ela vai nos ajudar na inteligência, vamos buscar exercitar, não é, a nossa imaginação, criando recursos ou desenvolvendo novas habilidades, né, para ampliarmos a nossa gama de trabalho, de opções de trabalho. Tudo isso nós levamos como ganhos, né, para a nossa vida. E também temos outra vantagem na escassez. Quem se aproxima de nós não tem segundas intenções, não com relação ao que temos, porque o que temos para que a outra pessoa tire proveito? O que temos é o nosso carinho, é a nossa atenção e é o que temos, não é? Isso é pouco? Isso é muito, né? Vamos orar, agradecer a Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, pelas oportunidades que nos chegam todos os dias, de escassez e de abundância, e não apenas de recursos amoedados, mas também de família, de saúde, de oportunidades, materialmente ou que seja em que campo for da vida, sempre nos instigando a nós buscarmos no Teu Evangelho, Senhor, nas leis de Deus, o parâmetro para sermos os beneficiários de nós mesmos. Que as Tuas bênçãos, Jesus, estejam nos nossos esforços. Ajuda-nos, Jesus, sempre pedimos que nos lembremos da prece. Abençoa, Jesus, nossas famílias, lares. Abençoa nossos afetos. Mas abençoa igualmente, Senhor, toda a humanidade. Todos, Senhor, que estão em sofrimento. Nesse momento onde muitos estão confusos, amedrontados, abençoa-nos, Senhor, para que nos fortaleçamos na fé, junto ao governador deste planeta, que é o Senhor, nosso Mestre amado. Que as Tuas bênçãos, Jesus amado, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.